Olá! Neste vídeo você aprenderá sobre descontos em matemática financeira, com destaque para desconto racional composto e desconto comercial simples. O link para o material da aula em formato PDF está na descrição do vídeo. Vamos começar entendendo o significado de desconto em matemática financeira. Ele é um abatimento que se faz em um título ou em uma dívida quando ocorre uma antecipação. Só para fazer um exemplo simples, título pode ser considerado uma nota promissória, um cheque pré-datado, uma duplicata que vai vencer no futuro. Nesse título há um certo valor, que a gente chama de valor de face ou valor nominal. É o que está escrito nele. Então suponha que uma empresa tem uma duplicata que vai vencer daqui a 6 meses, por exemplo, R$1.000. Mas ela precisa de dinheiro hoje. Então ela pode ir a um banco e antecipar o recebimento, mas ela não vai receber os R$1.000. Vai ocorrer um desconto e ela recebe um valor menor. E esse desconto que a gente está falando aqui, e é esse que a gente vai tratar nesse vídeo. Para ficar ainda mais claro, eu vou fazer uma comparação entre o que a gente já conhece de juros e como isso seria em descontos. E para isso eu vou usar o diagrama de fluxo de caixa, mas aqui tem um detalhezinho diferente. Fluxo de caixa, quando a gente compara valor presente, valor futuro, ou capital e montante em juros, quando um é entrada, o outro é saída. Então sempre que uma seta está para cima, a outra está para baixo. Mas aqui o meu objetivo é comparar grandezas. Então eu vou fazer aqui sem essa preocupação de sentido das setas, só para comparação. Então o que nós já temos de juros? Que existe um valor inicial, muitas vezes chamando de capital, e esse capital, quando é um empréstimo, por exemplo, ele vai ser pago no futuro como um valor maior, que a gente chama de montante. Por que isso ocorre? Porque, na verdade, esse valor vai ser jogado para o futuro e ele sofre acréscimos. Esse acréscimo é o juro. Então, poderia fazer uma comparação aqui no próprio desenho, que parte desse montante era o próprio valor do capital e parte dele é exatamente os juros. E que a soma dos dois vai dar um montante. Mas em descontos? Em desconto, o que a gente tem é exatamente um valor já no futuro, que seria o valor do título. E aí vamos chamar isso daqui de N, como valor nominal. Bom, mas quando esse título é antecipado, ele vai sofrer um decréscimo. Você vai trazer para uma data anterior e ele vai ficar menor. Então, se a gente fizer uma comparação gráfica aqui, o que vai ocorrer é, sobre esse valor nominal, ocorre uma diminuição, que é o desconto, e a diferença é o que efetivamente vai ser recebido. E aqui nós vamos passar a chamar isso aqui de A, significando o nosso valor atual. Acontece que em juros, quando a gente vai fazer o cálculo, jogar taxa e prazo, a gente toma como referência inicial o próprio capital. Isso independe se é juros simples ou composto. A única diferença é que no simples, a cada período você continua considerando esse capital na data inicial e quando é composto você vai atualizando com os juros. Mas a referência base inicial continua sendo o capital. Mas em descontos, a dúvida seria, a gente considera como base para aplicar taxa e prazo o valor nominal do título, que é o valor que está escrito nele, mas que vai ocorrer no futuro, ou um valor já considerando um desconto, que é sobre o valor atual? A resposta é, as duas coisas existem. E aí vamos diferenciar, então, dois tipos de desconto. Quando a gente toma como base o valor nominal, que é o N, a gente está diante do chamado desconto comercial, também conhecido como desconto por fora. Então, quando eu aplico a taxa e o prazo no próprio valor N, eu tenho desconto comercial. Mas é possível aplicar também sobre o valor atual, sobre o A. Eu sei que parece estranho, como é que eu vou aplicar se eu precisaria calcular o desconto para chegar nele? A matemática permite, não se preocupem, é possível. Então, esse valor atual usado como base nos leva ao desconto racional. E aqui eu preciso destacar que ambos podem ser simples ou compostos. Mas também tem que deixar claro que nós estudaremos no vídeo aqueles que estão previstos no edital da Caixa Econômica 2024. Ou seja,
Aqui está previsto o desconto comercial simples, embora exista o composto, e está previsto o desconto racional composto, embora também existisse o comercial. Enfim, nós vamos estudar aqueles que efetivamente serão cobrados. Por enquanto, lembrem-se apenas disso. Quando usamos como base o valor nominal, estamos diante de desconto comercial. Quando usamos como base o valor atual, estamos diante do desconto racional. Vamos aprender agora o que é um desconto comercial simples, também conhecido como desconto por fora. Nesse sistema, a taxa e o prazo serão aplicados sobre o valor nominal, por isso chamamos de desconto comercial. Além disso, será utilizado aqui o regime de capitalização simples, porque queremos o desconto comercial simples. Bom, coloquei aqui fórmulas para nos ajudar. Então, o desconto comercial, que estou chamando de DC, é o valor nominal do título, então é o valor que está escrito nele. Por exemplo, a duplicata tem um valor de R$1.000. Esse valor se ele for recebido no futuro. Então, isso é valor nominal, também chamamos de valor de face. Vezes a taxa, essa taxa em fator unitário, pela maneira que eu coloquei na fórmula, vezes o N, que é o nosso prazo de antecipação. Também podemos dizer que o desconto comercial é a diferença entre o N, valor nominal, e o valor atual. Juntando as duas fórmulas, chegamos a uma terceira, que relaciona diretamente o valor atual com o nominal. Valor atual, que é o valor recebido pelo título, é o valor nominal dele vezes 1 menos a taxa I vezes o prazo N. Lembrando também que esse N tem que estar na mesma unidade da taxa. Se não estiver, a gente transforma por métodos que aí nós já aprendemos. É bem direto, praticamente uma regrinha de 3. Incluí aqui uma observação, porque às vezes ocorre uma variação no desconto comercial se for cobrada também uma taxa administrativa para o desconto ser realizado. Normalmente o banco pode cobrar isso. Essa taxa administrativa ela é calculada sobre o valor do título e independe do prazo, por isso que ela é estudada à parte. Quando você tem, além do próprio desconto comercial, esse desconto a partir da taxa administrativa, é normal chamar isso de desconto bancário. Não está previsto expressamente no edital, mas eu entendo que poderia sim ser cobrado por ser exatamente uma variação do desconto comercial. A gente vai ver isso em exercícios depois. Mas por enquanto, lembre-se, o desconto comercial simples ele é calculado a partir do valor nominal do título e, claro, usando capitalização simples. E podemos utilizar essas fórmulas que eu apresentei para vocês. Vamos a um exemplo que vai ajudar a entender um pouco mais o que eu acabei de dizer. Um título no valor de R$20.000 foi descontado 3 meses antes do vencimento a uma taxa de 2% ao mês. O valor recebido em reais, considerando o desconto comercial, foi. Aqui faltou informação, tá, gente? Desconto comercial simples. Essa é uma questão que eu mesmo elaborei, vou corrigir isso aqui na apostila. Tá? Precisaria dizer, porque se fosse comercial composto, a gente nem estudaria aqui nesse vídeo. Bom, o que eu vou fazer aqui é uma estratégia que eu adoto muito em minhas aulas, que é fazer por etapas. Então eu li uma primeira vez e entendi que é uma operação de desconto. Agora eu vou ler uma segunda vez e vou estipular os nomes para esses termos que estão aqui, que inclusive tem coisas novas, né, que ainda não vimos aqui nesse estudo. Bom, quando ele fala que um título tem valor de R$20.000, é o valor que está escrito nele. Ele só vai ter esse valor no futuro. Então, como diz que ele foi descontado 3 meses antes, quer dizer que só daqui a 3 meses a pessoa pegaria os R$20.000. Isso aqui a gente chama de valor nominal ou valor de face e chama de N. Então, N é 20.000. Por outro lado, fala que foi descontado 3 meses antes. Então, nosso N minúsculo será 3 meses. Aqui eu preciso chamar a atenção para vocês terem um certo cuidado. É que eu chamei valor nominal de N maiúsculo, achei que ficaria mais fácil, e mantive o prazo como N minúsculo. Então, eu espero que vocês não façam confusão. Eu podia ter mudado aqui o prazo para T, mas como eu tenho utilizado esse N o tempo todo no nosso curso, mudar agora eu achei que não seria interessante. Só fiquem atentos, o N maiúsculo é o valor nominal e o N minúsculo é o prazo. Bom, ele ainda fala que isso ocorreu a uma taxa de 2% ao mês. Então, isso é o I. E ele quer saber o valor que ele vai receber, ou o valor atual A. Também vou chamar a atenção que esse A não tem qualquer relação com o sistema de amortização constante, que nós também já estudamos, onde a gente calculava a amortização A. Tá? É outra matéria totalmente diferente, não dá nem para confundir. Esse A significa valor atual, ou valor a ser recebido. Então, esse A nós queremos, tá? Não conhecemos.
Eu costumo chamar isso aqui de segunda etapa. A terceira etapa é exatamente você verificar se é necessário fazer transformações. No caso da taxa, ela está 2%. Eu tenho que passar para fator unitário. Só que em capitalização simples, em geral, eu prefiro fazer isso daqui. Porque muitas vezes a gente consegue simplificar coisas, porque as próprias fórmulas são lineares. Então, 2% é o mesmo que 2 por 100. Escrevendo assim, já está em fator unitário. E verificar que o nosso N tem que estar na mesma unidade da taxa. Aqui já está. O prazo da antecipação está em meses e a taxa está ao mês. O próximo passo é escolher que fórmula utilizar. Eu vou escrever aqui do lado, até para a gente ir acostumando. Coloquei 3 fórmulas para vocês. O desconto comercial é o valor nominal N vezes I, que é a taxa, vezes o prazo N. Coloquei que o desconto comercial é o valor nominal menos o valor atual. E coloquei ainda que o valor atual é o valor nominal vezes 1 menos I vezes N. O que eu tenho que decidir agora é que fórmula ou que fórmulas eu usarei. Vou relembrar uma estratégia que eu também já ensinei em outros vídeos, que é a estratégia do asterisco. Aí vocês vão entender por que eu escolhi determinada fórmula ou determinadas fórmulas. Nesse método, eu marco todas as informações que foram dadas na questão. Então, nós temos o N, eu vou marcar um asterisco todas as vezes que ele aparece. Nós temos o N minúsculo, que é o prazo, também vou marcar um asterisco aqui. E nós temos a taxa. E a partir daqui, eu concluo que todas as fórmulas onde apenas um termo é desconhecido, eu consigo usar. Então, eu consigo usar a primeira, e aí eu acharia o desconto comercial. Não é o que pede, mas daria. A segunda eu ainda não conseguiria usar, porque faltaria o desconto e o valor atual. E a terceira eu conseguiria usar, porque é apenas o valor atual desconhecido, então eu chegaria a ele. Muitos pensariam aqui que a melhor opção é usar essa terceira fórmula. Não estou dizendo que está errado, mas eu acho mais fácil usar a primeira, encontrar o desconto e depois fazer ou mentalmente ou usar a segunda fórmula, que é praticamente só uma operaçãozinha básica, para chegar no valor atual. Tá, mas aqui dá 2 formas diferentes de resolver. Eu escolhi utilizar a primeira fórmula e achar o desconto comercial primeiro. Então, agora chegamos nessa quarta etapa, que é exatamente essa decisão, Já decidi que eu vou usar primeiro essa fórmula. Então, meu desconto comercial aqui vai ser o 20.000, vezes a taxa, que é 2 sobre 100, vezes o prazo 3. E olha só como ficou simples. Eu corto 2 zeros aqui em cima e embaixo. Ficou 200 vezes 2 vezes 3, que dá 1.200. Então, o desconto sofrido será de R$ 1.200. Mas o exercício quer o valor recebido. Eu posso fazer mentalmente, lembrar, olha, se o título era 20, descontou 1.200, subtraindo eu já tenho o valor recebido. Mas eu posso usar também a fórmula, para quem gosta de fazer tudo bem esquematizado. Então, eu posso usar a segunda fórmula, porque agora eu conheço o desconto comercial. O N encontra o valor atual, que é o que o exercício me pede. Esse desconto é 1.200 e será igual ao valor nominal 20.000 menos o valor atual ou o valor recebido. Esse A subtraindo eu passo somando para o lado esquerdo, mantenho os 20.000 e passo os 1.200 que estava somando, subtraindo para o outro lado. E chegamos finalmente ao valor recebido, que é 20.000 menos 1.200, que vai dar R$ 18.800. O nosso gabarito, portanto, está na letra E. Uma pessoa pagou um título que venceria em 5 meses. A taxa de desconto comercial simples é de 1,2% ao mês. Se o valor do desconto foi de R$ 300, quantos reais essa pessoa pagou? Então, a aplicação possível para o desconto também é quando a pessoa antecipa um pagamento. Nesse caso, está dizendo que é um desconto comercial simples. Bom, a partir daí, algumas etapas que eu utilizo na resolução das questões. Eu vou ler mais uma vez, mas descrevendo o que cada valor representa. Então, quando ele fala que a pessoa pagou um título que venceria daqui a 5 meses, significa que o prazo de antecipação N é 5 meses. Além disso, ele diz que a taxa do desconto comercial simples é 1,2% ao mês. Essa é a nossa taxa I. O valor do desconto é R$ 300, e aí eu já sei que é um desconto comercial. E ele quer saber quantos reais a pessoa pagou, ou seja, pegando isso para um valor atual, quanto que isso representa. O próximo passo é verificar as transformações necessárias.
Aqui na hora eu não coloquei, mas a taxa 1,2 está ao mês, tá? Isso é importante. Bom, a primeira coisa é exatamente a taxa. Se ela é 1,2%, as fórmulas que eu coloquei para vocês, elas estão em fator unitário. Então eu vou colocar 1,2 por 100. Eu até poderia dividir e trabalhar com 0,012, mas em geral, em capitalização simples, valia para juros, vale para desconto, é mais conveniente deixar esse valor sobre 100. Quando é composto, aí é diferente, muitas vezes a gente divide mesmo. Tá, a unidade não mudou, continua ao mês. Também verifico aqui o nosso N, ele já está em meses, no nosso N minúsculo. Então, o nosso prazo já está na mesma unidade da taxa, posso ir para a próxima etapa. Bom, temos algumas fórmulas, né? Uma delas diz que o desconto comercial é o valor nominal N maiúsculo, vezes a taxa I, vezes o prazo N minúsculo. Outra diz que esse desconto é o valor nominal N maiúsculo menos o valor atual, ou o valor recebido, nesse caso o valor pago, tem o mesmo significado. E a outra diz que esse valor atual é o valor nominal vezes 1 menos a taxa I vezes o prazo N. Gente, eu coloquei aqui para a gente poder decidir que fórmula usar. Eu vou usar mais uma vez um esquema que eu já ensinei, que é o esquema dos asteriscos. Vou marcar com asterisco todas as informações conhecidas. Então, o N minúsculo, que é o prazo que aparece na primeira e na última fórmulas, eu marco. A taxa também é dada, vou marcar nas vezes em que ela aparece. E o desconto comercial também é dado. Bom, o que eu percebo aqui e que é tão importante? Que nesse momento, com as informações que eu tenho, a única fórmula que eu consigo usar é a primeira. Olha como esse esquema é importante. Eu poderia ficar aqui lutando para achar uma fórmula para encontrar diretamente o valor atual, mas não teria, né? Não da forma que eu estou mostrando aqui. Então aqui a gente enxerga a partir desse esquema que eu vou usar a primeira fórmula e aí eu consigo encontrar o valor nominal N maiúsculo e depois eu posso escolher. Aí no caso eu escolho a segunda e aí finalmente encontro o valor que o exercício pede, que é exatamente o valor que a pessoa pagou, que é o valor atual. Então, nessa quarta etapa, a gente toma essas decisões. No caso aqui, eu vou usar a primeira fórmula e depois a segunda. Vou escrevê-la aqui mais uma vez. Desconto comercial, valor nominal N maiúsculo, vezes taxa, vezes prazo de antecipação N minúsculo. Esse desconto eu conheço, ele é 300. É igual a N maiúsculo, que eu não conheço, vezes a taxa 1,2 por 100, vezes o prazo N, que é 5. Eu tenho o costume de sempre inverter quando a variável está do lado direito. Eu inverto tudo ao mesmo tempo. Então, se 300 é igual a tudo isso é igual a 300. Não há inversão de operação quando eu troco todos os termos. Gente, uma coisa que eu posso fazer aqui é multiplicar 1,2 vezes 5, que dá 6. E posso passar o 100 que está dividindo multiplicando para o outro lado, que já simplifica bastante. Ou seja, N vezes 6 será igual a 300 vezes 100, que dá 30 mil. Esse 6 que estava multiplicando eu passo dividindo para o outro lado. E eu vou chegar então ao valor nominal N de 5 mil reais. Bom, não é ainda o que o exercício pede, muito cuidado, porque existe essa alternativa aqui. Ele quer saber o quanto a pessoa vai pagar, mas agora ficou fácil, dá para fazer mentalmente. Era 5 mil, descontou 300, é só subtrair. Ou usar a segunda fórmula para quem prefere. Ou seja, aquele desconto de 300 é o valor nominal 5 mil menos o que ele pagou, que é o valor atual. Ou seja, se eu trouxer o A para o lado esquerdo, ele vem somando. E se eu levar o 300 para o lado direito, ele vai subtraindo. Em outras palavras, esse valor atual é 5 mil menos 300. Ele é 4.700 reais. Aí sim, esse é o valor que a pessoa pagou, o gabarito está na letra D. Uma instituição financeira efetua o desconto de um título de valor de face de 25 mil reais 2 meses antes do vencimento, utilizando taxa de desconto simples bancário ou por fora de 9% ao mês. A instituição exige o pagamento de 2% do valor de face do título como taxa de administração no momento de desconto do título. A taxa bimestral de juros realmente cobrada é D. Bom, esse exercício ele fala sobre um desconto simples bancário, mas eu quero que vocês entendam que o desconto bancário nada mais é do que o desconto comercial acrescido de uma taxa administrativa, que ela até fornece aqui.
Então, entendo também que isso aqui é um conteúdo que está previsto no edital, porque lá fala sobre desconto comercial, e isso aqui pode ser considerado apenas uma variação disso. Então, a gente vai aprender aqui. O exercício tem duas partes. Na verdade, tem essa parte de calcular o desconto e depois ainda tem uma parte que ele quer que você imagine, se fosse juros, que taxa estaria sendo cobrada. Mas vamos por partes. Eu vou calcular primeiro qual é o desconto e depois calculo quanto a pessoa vai receber, para só então me preocupar com essa parte final. Então eu vou ler mais uma vez, já descrevendo o que esses valores representam. Uma instituição financeira efetua o desconto de um título de valor de face R$ 25.000. O valor de face é o valor que está escrito no título, ou o valor nominal, N maiúsculo, R$ 25.000. Esse desconto ocorrerá 2 meses antes do vencimento. Esse é o nosso prazo N minúsculo, 2 meses. E vai ser utilizada uma taxa de desconto simples bancário, que aqui eu vou assumir como comercial, não tem problema, eu vou considerar a taxa administrativa depois. Então eu vou considerar aquele I que a gente está acostumado como sendo 9% ao mês. Vai dar certo. A instituição exige o pagamento de um valor, uma porcentagem, como taxa de administração. A gente vai usar isso depois também. Então, a princípio, eu vou calcular o desconto comercial. Normal. Bom, mas antes de jogar a fórmula, eu vou analisar aqui as transformações. Esse 9%, eu vou pôr 9 por 100, porque eu coloquei as fórmulas para vocês em fator unitário na taxa, mas continua ao mês. Por outro lado, o N já está em meses, não vou precisar transformar. Ou seja, o nosso desconto comercial é N maiúsculo vezes I vezes N minúsculo. Portanto, ele será 25.000 vezes 9 sobre 100 vezes 2. Posso cortar 2 zeros aqui para facilitar. Ficou 250 vezes 9 vezes 2, que dá R$ 4.500. Só que existe agora um outro desconto, que é o desconto da taxa administrativa. Esse desconto é 2% do valor do título, ou seja, 2% de 25.000. E o que diferencia ele da outra taxa é exatamente ele não depender do prazo. Ele vai ser calculado somente como porcentagem do valor do título. Então, essa despesa administrativa, ou desconto administrativo que vai ocorrer, é 2 por 100 vezes 25.000. Essa é a forma que eu acho mais fácil de calcular a porcentagem, escrever o número sobre 100 e multiplicar pela referência. E esse valor vai dar R$ 500. Ou seja, o desconto total, e aí se quiser chamar de desconto bancário, porque é isso que ele é a soma daquele desconto comercial de R$ 4.500 mais esse desconto que ocorreu pela taxa de administração, que é 500. Então, ao todo, o desconto que vai ocorrer aqui é de R$ 5.000. Bom, mas se é isso, quanto é que a pessoa então pegaria? Ele pegaria a diferença, né? Fazendo um pouco mais diretamente aqui, ele tinha 25.000 no título, mas descontou 5.000, então ele seria 20.000. Isso aqui já fecharia a parte relativa a desconto, que eu precisava saber, eu já sei. Mas o exercício fez uma pergunta um pouco diferente. Gente, já fica um alerta, tá? Eu encontrei mais de uma questão parecida com essa na banca Sesgran Rio. Então fiquem atentos que aparentemente a banca gosta de fazer coisas assim. O que ela faz agora? Ela quer que a gente descubra qual a taxa de juros efetivamente foi cobrada. E a maneira mais fácil de fazer isso agora é imaginar esse exercício como se fosse um exercício de juros simples. Por quê? Voltando um pouquinho aqui na teoria, quando a gente tem um título de valor nominal e a gente desconta, antecipa ele, existe um valor atual. Mas em juros, se você tivesse um capital e capitalizasse os juros, você teria aqui um montante. Embora a lógica seja diferente, dá para fazer uma comparação. Então, esse valor atual que nós encontramos, eu posso considerar numa segunda parte como se fosse o nosso capital. E aquele valor nominal que eu tinha, posso considerar como sendo um montante. E mais, aquele desconto total eu posso considerar como se fossem juros. E aí sim, aproveitando os valores que eu tenho como se fossem juros, eu calculo a taxa efetivamente cobrada. Essa é uma das formas, eu acho que para entender o exercício seria mais tranquila. Por isso eu vou fazer assim. Então nessa segunda parte, vou até escrever mesmo, segunda parte, para ficar bem claro, eu quero
considerar que esse valor do A equivale a um capital, que o N é exatamente o prazo em que ele teria nesse período, que são 2 meses. E aí eu posso considerar ou desconto como juro ou valor nominal como montante. É mais fácil imaginar o juro, que a fórmula é mais simples. Então, o que era desconto bancário, que é o desconto total 5.000, eu trato como se fossem juros. E aí vou calcular uma taxa. Só que aqui ainda tem um outro detalhe. Ele quer a taxa ao bimestre. Bom, antes de jogar na fórmula de juros, que é a que eu vou utilizar aqui agora, eu vou ter que transformar o N, porque ele está em meses. Então eu pergunto do N para a taxa. Quantos meses tem um bimestre? São 2. Então eu divido por 2. E na verdade vamos considerar apenas um bimestre, porque são 2 meses. Pela fórmula do juro, capital vezes taxa vezes prazo, juro simples, tá? Então aqui o nosso juro, que é 5.000, será igual ao capital 20.000 vezes a taxa. Aqui tem um outro detalhe, né? Como a nossa taxa aqui na fórmula está em fator unitário, se eu só coloco i, eu vou encontrar o valor em fator unitário. Muitas vezes é um valor decimal. Agora, se eu já coloco aqui esse i sobre 100, que é uma estratégia válida, eu já encontro a taxa em porcentagem e muitas vezes trabalho com contas simplificadas. É uma sugestão e uma dica que eu estou dando aqui para vocês, tá? Mas se deixar só o i também vai dar certo e no final você multiplica por 100 para chegar na porcentagem. Assim fica mais fácil. Então aqui vezes o n, que é 1, que é um bimestre. Aqui eu já posso cortar 2 zeros, então eu vou ter que 5.000 é igual a 200i. Se eu troco os termos de lado, eu vou ter que 200i é igual a 5.000. E esse 200 eu passo dividindo. Então vai ser 5.000 dividido por 200. Ficou bem pequeno o espaço aqui, mas eu vou concluir, tá? 5.000 dividido por 200 dá 25. E aí, como eu usei aquela estratégia de colocar sobre 100 na fórmula, ele já sai em porcentagem. Então, na verdade, a taxa bimestral, e eu sei que está o bimestre porque eu já passei o prazo para bimestres, deu 25%. E aí sim chegamos no gabarito da questão, que é a letra B. Só quero destacar mais uma vez que eu encontrei mais de um exercício parecido com esse. Então a banca aparentemente gosta de trabalhar descontos e depois de alguma forma relacionar com juros. Nós já aprendemos também sobre juros, então não creio que seja uma dificuldade. E se você não imaginava que seria dessa forma, com esse exemplo, a partir de agora já consegue resolver coisas parecidas. Vamos falar agora sobre desconto racional composto. Como é um desconto racional, então, quando a gente for aplicar a taxa e o prazo, vai ser sobre o próprio valor atual do título. Coloquei isso na teoria mais no início do vídeo, tá? Se ficar em dúvida, tá? Volta lá um pouquinho. O fato é, se eu aplicar sobre o valor atual e considerar capitalização composta, estarei diante do desconto racional composto, que é um outro item que está previsto no edital da Caixa Econômica Federal 2024. E aí eu tenho uma ótima notícia para vocês. Como ele vai considerar como base, a princípio, o valor inicial, que é o valor atual, ele se torna o próprio juro composto. Só que, em geral, quando a gente trabalha a descapitalização. Essa descapitalização a gente estudou mais a fundo dentro de equivalência de capitais. Mas aí, se eu usasse a forma de juros compostos, montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a n. Trocasse o montante, chamasse ele de valor nominal. O capital é o nosso valor atual. Essa fórmula já poderia ser usada dentro do desconto racional. E ainda mais, na descapitalização a gente trocava esses termos de lado, porque em geral a gente precisaria encontrar exatamente o valor atual. Ao trocar de lado eu chego nessa primeira fórmula. Então essa fórmula é a fórmula da descapitalização. Só que lá a gente deu outros nomes, mas basicamente é isso. O valor atual é o valor nominal do título dividido por 1 mais i elevado a n, com a taxa em fator unitário e o n na mesma unidade da taxa. Desconto racional, valor nominal menos atual, isso vale para qualquer desconto. E juntando essas duas fórmulas, que na verdade seria a forma do juro composto, né, do J, esse desconto racional é igual ao valor atual vezes 1 mais i elevado a n menos 1. Nós usaremos principalmente essa primeira fórmula, tá, dentro da resolução das questões. Vamos a um exemplo para colocar em prática o que acabamos de aprender. Um título no valor de R$ 21.200 foi descontado 3 meses antes do vencimento,
a uma taxa de 2% ao mês. Determinar o valor recebido, sabendo que foi utilizado o desconto racional composto. Considere 1,02 elevado ao cubo igual a 1,06. Bom, eu vou começar aqui descrevendo o que cada valor representa. Um título no valor de R$ 21.200. O valor do título é o valor que está escrito nele, valor de face ou valor nominal. R$ 21.200. Ele foi descontado 3 meses antes do vencimento, esse é o nosso prazo N minúsculo. E a taxa utilizada, 2% ao mês, que é o I. Ele quer saber o valor recebido ou o valor atual, que é o nosso A. Vamos aqui transformar a nossa taxa para fator unitário, 2% é 2 por 100, que é na verdade 0,02. Em geral, em capitalização composta, eu realmente faço a divisão e deixo em decimal. E aí isso mantém ao mês. Verifico que o prazo N minúsculo está na mesma unidade da taxa, então não vou precisar transformar o prazo. Posso ir para a próxima etapa, que é escolher a fórmula. Bom, vou usar a que eu falei que é mais básica e mais comum aqui. O valor atual é o valor nominal dividido por 1 mais I elevado a N, que na verdade é a nossa fórmula de descapitalização, né? Que o desconto racional composto, basicamente, ele é uma descapitalização. O valor atual A será então o N, 21.200, dividido por 1 mais 0,02 elevado a 3. Então, esse valor atual será 21.200 dividido por 1,02 ao cubo. Bom, aqui a gente teria que fazer esse cálculo, mas ele já foi dado. Na verdade, foi dado um valor aproximado, mas a gente vai usar o que está no exercício. Então, a gente vai usar essa potência como sendo 1,06. E aí teria apenas que fazer a divisão. 21.200 dividido por 1,06 dá R$20.000. E esse é, então, o valor recebido considerando o desconto racional composto. O gabarito está na letra C. Uma empresa avalia antecipar o pagamento das 2 últimas parcelas de um financiamento realizado a uma taxa de juros de 5% ao mês, para abril de 2018. As parcelas, no valor de R$ 8.820 cada uma, têm data de vencimento para maio de 2018 e junho de 2018. Considerando-se o desconto racional composto, o valor de quitação total das 2 parcelas, se o pagamento das 2 for realizado em abril de 2018, é igual a... Como nós temos mais de um capital envolvido, vou desenhar aqui o diagrama de fluxo de caixa que vai facilitar a explicação. Aqui os vencimentos seriam mês a mês, então vou colocar o nosso diagrama em meses. O que acontece é, ele quer antecipar para abril, e eu posso considerar como uma data 0, uma parcela que venceria em maio, que eu vou chamar de data 1, ele iria pagar de R$ 8.820, e uma outra da data 2, que também teria o valor naquele momento de R$ 8.820. Ele quer antecipar e pagar tudo de uma vez. Gente, isso aqui é um processo simples de descapitalização, já vimos até em outro vídeo. A gente vai descapitalizar o 8.800 para a data 0 e depois esse outro valor da data 2 para a data 0. E vai somar as duas. Só que como nós estamos dentro da matéria de desconto racional, eu vou fazer isso separadamente considerando fórmula de desconto. Por opção, né, para a gente se acostumar com ela. Mas já digo que daria para tratar até mesmo como séries uniformes, porque as 2 parcelas são iguais. Bastaria calcular o valor presente dessas parcelas, tudo bem? Então estou dando várias alternativas. Mas eu vou resolver como desconto. Então eu vou considerar aqui nosso primeiro valor e o nosso segundo. E vou fazer separadamente. Desconto do pagamento 1. Funciona como um título 1. O que eu tenho daqui? Bom, eu vou trazer tudo para a data 0. Então, na verdade, eu tenho o valor nominal do título, que é 8.820. Eu tenho a taxa, que é a taxa de juros, vai ser a própria taxa de desconto. Fiquem atentos que o exercício poderia tentar confundir, dizer que a de juros é uma e a de desconto é outra, tá? A gente usaria aqui a de desconto, mas ele não fez isso. Então, a gente vai usar a própria taxa de juros, 5% ao mês. E como eu estou pegando a primeira, eu vou passar da data 1 para a data 0, então o N é 1 menos 0, ou seja, eu vou antecipar apenas por um mês. E eu quero o valor atual, né, desse título.
Antes de jogar na fórmula, lembrar de dividir essa taxa por 100, vai dar 0,05, e aí sim, esse valor atual é o valor nominal do título dividido por 1 mais i elevado a n minúsculo. Então, o valor atual desse primeiro pagamento antecipado será o valor na data do vencimento 8.820, dividido por 1 mais 0,05 elevado a 1. Ou seja, 8.820 dividido por 1,05 elevado a 1, que é o próprio 1,05. Só que esse valor, a gente dividindo, vai chegar em R$ 8.400. E eu vou chamar de A1. Né? Seria a antecipação apenas desse primeiro pagamento, que venceria em maio. Mas temos um segundo pagamento. Dele, nós sabemos que o valor nominal também é 8.820, que a taxa também é 5% ao mês, só que o N é diferente. Agora eu estou antecipando esse que estava na data 2 para a data 0, ou seja, 2 meses. Lembrar de dividir essa taxa por 100, que vai dar 0,05, continua ao mês, e aí sim usar a mesma fórmula, né, que eu já tinha colocado aqui antes, a fórmula que pode ser usada para desconto racional composto. Ou seja, 8.820 dividido por 1 mais 0,05 elevado ao quadrado, que vai dar 8.820 dividido por 1,05 ao quadrado. Bom, aqui a gente teve que fazer realmente esse cálculo, tá? Esse 1,05 ao quadrado dá 1,1025. E o resultado da divisão deu R$ 8.000. Vou chamar isso aqui de A2. Finalmente, como ele quer pagar tudo de uma vez, ele quer saber o total. E agora estão na mesma data, né? Mesma data focal. Assunto que nós já discutimos anteriormente. Então eu posso somar o valor total de quitação, 8.400 mais 8.000. Ou seja, o valor total será R$ 16.400. E o nosso gabarito está na letra C. Então a dica que eu vou dar aqui para vocês é, o exercício falou de desconto racional composto, ou pelo menos em parte dele é isso. Você pode fazer aqui pela fórmula, eu acabei de mostrar, mas se não lembrar na hora e lembrar como funciona a descapitalização em juros compostos, vai funcionar também. Sempre que estiver se referindo na parte de desconto racional composto. Concluímos assim o estudo de desconto comercial simples e desconto racional composto. Até o próximo vídeo e bons estudos!